Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para poder bater um papo sobre um tema que é bem legal, um tema que a gente trabalha no 7º ano, que é o renascimento. No caso aqui a gente vai estar falando sobre o renascimento científico e cultural, tá? Então, a palavra renascimento nos lembra renascer, né? Então, é o que vai acontecer na Europa, nesse período que a gente vai estar aqui estudando, vai ser o renascimento de muitas coisas. Né? O renascimento vai ser um movimento que ele vai mexer, que ele vai modificar nos pontos da política, sociais, culturais, científico. Né? Ele vai mexer assim, toda a estrutura europeia. Tá? E a gente vai ver, né, dentro aqui do vídeo como que isso vai acontecer, ok? Bom, a gente então está falando de um período que a gente está saindo da transição lá do período feudal, né, de uma Europa feudal, para a Idade Moderna, tá? Então esse vai ser um acontecimento que vai ser importante nessa transição. A gente vai estar saindo de uma Europa que era muito baseada, né, a riqueza da população era baseada em quem tinha terras, né, quem tinha propriedades, quem tinha terras, que isso era o sinônimo de riqueza. E nessa época do feudalismo, na Idade Média, período medieval, a instituição que mais teve terras, que era a senhora das terras da senhora feudal, foi a Igreja Católica. Então, durante muito tempo, a Igreja Católica ela vai ter esse domínio, ela vai ter esse poder sobre a população, sobre a população europeia, por conta dessa influência que ela tinha, tá? Então a gente vai estar vendo isso um pouco melhor aqui nesse videozinho. A gente também vai estar falando sobre os artistas renascentistas, né, que vão desenvolver todo esse projeto, mas a gente vai falar melhor desses artistas num outro vídeo, tá bom? Bom, esse renascimento então, o que é necessário, o que é importante a gente não esquecer, tá? Quando a gente vai estar falando sobre esse assunto. Primeiro ponto, o papel que a Igreja Católica tinha na sociedade europeia, tá? Porque a Igreja Católica, ela por ser a senhora feudal, então ela tinha toda uma influência na vida das pessoas. E um outro fator também importante, um pouco mais atrás, né, lá no iniciozinho do período medieval, a gente vai ter a queda do Império Romano, né, que vai ser o acontecimento que vai marcar o fim da Idade Antiga para iniciar a Idade Média. Com essa queda do Império Romano, a Igreja Católica foi a única instituição que não sofreu absolutamente nada com isso. Né? Na verdade, ela começou até a se fortalecer com isso tudo, até chegar ao status de senhora feudal, né? A grande proprietária das terras naquele período, ok? Então vamos lá. Todo o conhecimento que você tinha nessa época, tudo que era publicado, então todo o conhecimento cultural, científico, enfim, tudo que havia, né, de informação, era tudo divulgado, informado pela Igreja Católica. Até porque você tinha os monges que viviam nos mosteiros, enfim, eles que escreviam os documentos, monges copistas, né, que escreviam os documentos e tudo mais. Então, esse clero que tinham acesso à informação, que tinham acesso ao conhecimento. Então, não era qualquer um, não era todo mundo que tinha, né, acesso ao saber. Então, tudo que acontecia na sociedade europeia era conforme o que a igreja determinava, o que a igreja falava para as pessoas. Então, até hoje, por exemplo, você já deve ter ouvido isso, né? Algumas pessoas falam assim: ah, aconteceu tal coisa porque Deus quis. Mas não foi dessa vez, mas Deus vai te dar uma coisa melhor. Então, muito essa ligação, essa coisa com Deus, porque foi a vontade de Deus, porque Deus não quis, foi nesse momento, vai ser na hora em que Deus quiser. Essa mentalidade, digamos assim, ela vem dessa época, porque era assim, a Igreja Católica, ela tinha uma explicação para tudo, para todos os fenômenos, tudo que acontecia naquela época, ela tinha uma explicação. Só que, com o passar do tempo, isso foi ficando muito desgastado. Aí chegou uma hora também que a galera falou assim: olha só, isso não tá colando, sabe? Isso não cola mais. Não tô acreditando nisso, né? Então, aos pouquinhos, as pessoas começaram a perceber e começaram a entender que existiam outras explicações para as coisas que aconteciam na vida delas, para as coisas que aconteciam na sociedade europeia. Então, aos poucos, o poder, esse controle que a Igreja Católica tinha sobre as pessoas, ele começou a ser contestado, né? Ele começou a ser assim, interrogado. Então, tipo assim, mas por que isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né?
Então, a igreja começou, né, a recuar e a perceber que essa situação toda já seria um pequeno probleminha, digamos assim. Porque isso daí, de certa forma, começou a tirar um pouco aquele poder que ela tinha, né? É mais ou menos assim, enquanto você é menor de idade, né, você tem que responder, tem que obedecer seu pai e sua mãe. Então, seu pai e sua mãe falou, não, vai ser assim, você tem que respeitar, acabou. Mas quando você cresce, se torna independente, né, se torna adulto, aquela coisa toda, você é dono de si. Então, você não vai mais, né, mas porque você não vai, não, eu vou. Né? Tem pessoas que agem dessa forma. Então, na verdade, uns filhos rebeldes, digamos assim, né? Então, mais ou menos foi isso que começou a acontecer na sociedade europeia. As pessoas começaram, então, a questionar, mas por quê? Mas por quê? E começaram a não mais obedecer o que a igreja determinava. Então, ela começou a perder esse controle que ela tinha sobre as pessoas, ok? Bom, vamos continuar então. Então, como eu falei agora há pouco, né, esse renascimento científico, cultural, ele vai mexer na arte, na política, na sociedade, na ciência, enfim, tudo que acontecia na Europa. Tudo mesmo. Agora, uma outra coisa que é legal a gente falar da Igreja Católica, por mais que ela tinha essa influência, essa coisa toda, é nesse período em que, assim, as pessoas falavam na Idade Média, né, na verdade. A Idade Média, a Idade das Trevas. Já ouviram isso? Acho que sim, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, que não sei o que, aquela coisa toda. Mas por que a Idade das Trevas? Porque falavam que não havia conhecimento. Realmente, o conhecimento ele ficava ali, né, concentrado nas mãos do clero. Mas o renascimento comercial, o renascimento urbano, científico, enfim, ele vai resgatar o conhecimento greco-romano. A cultura greco-romana, tudo que a gente conheceu, que a gente adquiriu, né, enquanto conhecimento lá na antiguidade, com os gregos e com os romanos, o Renascimento ele vai trazer isso novamente. Mas a partir de quem ou a partir do que as pessoas vão ter acesso a tudo isso? Através da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela tinha os documentos, ela tinha tudo que constavam lá, essas informações, esses dados da cultura greco-romana, e que vai ser um diferencial dentro aí desse parâmetro do renascimento comercial, do renascimento cultural, enfim, tá? Eu falo assim, renascimento comercial, urbano, cultural, porque realmente é uma mudança geral, tá? Mas aqui no nosso bate-papo de hoje vai ser mais da questão cultural e científica, ok? Então, vamos continuar. Outra coisa também que é legal a gente falar é o seguinte, que esses escritos que se tinham, esses registros e tal, que a própria igreja, né, que esses monges registraram, facilitou muito a vida dos renascentistas, né, na hora de divulgar, na hora de trabalhar essas questões todas, tá? Bom, continuando então. Na questão, por exemplo, da ciência, a gente vai ter um camarada chamado Nicolau Copérnico, tá? Ele foi um grande astrônomo, na verdade, tá? E Nicolau Copérnico, ele defendia uma teoria diferente da Igreja Católica, tá? Vamos lá. O que ele defendia que era diferente? Ele falava que a Terra girava em torno do Sol. Já a Igreja defendia o contrário, né? Os católicos, no caso, defendiam o contrário, que o Sol girava em torno da Terra, né? Isso aí vai ser a teoria heliocêntrica, né? A Terra gira em torno do Sol. Era o que Nicolau Copérnico defendia. Já a igreja vai defender o contrário, tá? O Sol girando em torno da Terra. Outro cientista também que vai reiterar essa teoria heliocêntrica vai ser o Galileu Galilei. Acho também que vocês já ouviram falar no nomezinho dele, né? Galileu Galilei. Só que Galileu Galilei, ele, né, como ele acabou confirmando essa teoria, né, do Nicolau Copérnico, e ela foi assim tão revolucionária, tão, né, grandiosa, caramba, nossa, ela tá dizendo uma coisa que a Igreja Católica não diz, né, tá defendendo o contrário. Então isso aí provocou, né, um boom assim catastrófico. Então acabou que Galileu Galilei ele foi
assim, né, julgado pela igreja e foi condenado à fogueira na Inquisição, tá? Só que aí, para poder, então, fugir dessa pena, ele teve, então, que negar a sua teoria. Essa questão da teoria da Inquisição, Tribunal da Inquisição e tudo mais, esse é um conteúdo que a gente vê mais pra frente, tá bom? Então, aonde que vai surgir o renascimento comercial, o renascimento científico, cultural, enfim? Ele vai surgir na Península Itálica. E a Península Itálica nada mais, nada menos é do que hoje é a Itália, né? Então, Itálica, Itália, tá? Então, vai ser nesse âmbito aí, nesse lugarzinho na Itália, que infelizmente, né, vem sofrendo com a questão do coronavírus e muito. A Itália é um berço de muitas coisas legais, de muita coisa bacana, né? Historicamente falando, a Itália é um lugar riquíssimo de características culturais, é muito rico. Né? O Império Romano está aí para falar pra gente, essa questão agora do Renascimento também, e muitas outras coisas que nós vamos ver durante a história, a Itália está aí presente, né? Então, a Itália vai ser o berço, né? A Península Itálica vai ser o berço do renascimento, desse processo, desse movimento. E a gente vai ter também outros fatores que vão ajudar nesse desenvolvimento desse processo, tá? Por exemplo, a gente vai ter as cidades de Gênova e Veneza, que você tinha ali um comércio muito farto, porque Gênova e Veneza fazia comércio com outros povos do Oriente, do Ocidente, né? Fazia muitos. Você vai ter uma ligação assim bem estreita, né, bem próxima da economia com o movimento renascentista, né? A classe burguesa, no caso, ela vai ter o financiamento, né, financeiro, né, obviamente, dos seus trabalhos, enfim, vai desenvolver o comércio. A gente vai ter também a retomada nessa tradição da cultura greco-romana, tá? Como eu falei para vocês já agora há pouco. E também o surgimento de um grupo chamado mecenas. Os mecenas, eles vão praticar um ato chamado mecenato. Mecenas eram homens ricos, tá? Que eles financiavam, que eles patrocinavam todo esse trabalho do renascimento cultural. Então eram os homens que tinham dinheiro, né? Homens ricos, que financiavam para que isso tudo pudesse acontecer, tá bom? Vamos lá. Próximo vídeo, então, nossa próxima parte, para não ficar muito longo, né? A gente vai estar falando, então, sobre as bases e as características do Renascimento. Então, a gente continua no próximo vídeo, tá bom?